Fala, torcedor corintiano, como é que vocês estão? Sexta-feira hoje e, já vimos quem são os classificados, né, para as oitavas da Sul-Americana. O Corinthians garantiu segunda colocação na classificação geral, ficou atrás apenas do Racing, que fez 15 pontos. E um dado curioso, que o Corinthians ficou em segundo colocado com 13 pontos e foi a mesma pontuação de vários outros times. Mas uma coisa aconteceu com o Corinthians esse ano, é algo que não vinha acontecendo há muitos anos. O Corinthians sumiu a segunda colocação por saldo de gols. O time teve 11 gols de saldo, enquanto os outros clubes fizeram menos. Por isso que a gente fala, ganhar bem os jogos, né? O Corinthians há muito tempo, o Corinthians há muito tempo vinha fazendo 1-0, especialmente na Neoquímica Arena, fazia 1-0, 2-0 no máximo ali, já retrancava e não propunha mais o jogo, tomava pressão até acabar o jogo, isso quando não tomava empate, né? E dessa vez a gente não, fez o dever de casa. Aqui, ó, eu até falei errado, são 12 gols de saldo. São 11 não, 12 gols de saldo do Corinthians. Então, se classificou muito bem. A diferença do Corinthians pro Racing, o Racing do Uruguai, do grupo F do Corinthians. O Racing terminou a campanha com 2 gols de saldo, o Corinthians com 13 gols de saldo. Fez a campanha muito boa na Sul-Americana, né? E o que isso garantiu pra gente? Agora a gente vai disputar os jogos em casa até o final da Sul-Americana. Se Deus quiser chegar na final, a final é campo neutro, mas até chegar à final, todas as decisões vão ser em casa. Ano passado foi fora de casa, todas as decisões do Corinthians foram fora de casa. Esse ano, tudo em casa, né? Isso foi uma coisa muito boa pro Corinthians. É... o Atlético Paranaense, eu vou comentar sobre o Atlético Paranaense, porque o pessoal tava criticando muito o Antônio Oliveira por conta do Cuca, né? O Cuca tava no Atlético Paranaense e o pessoal tava babando um ovo do caramba do Cuca lá no Atlético Paranaense, criticando o Antônio Oliveira. E o Atlético Paranaense terminou em segundo colocado, vai ter que disputar playoffs, né? Coisa que a gente vinha falando que seria importantíssimo o Corinthians não pegar, para ter mais tempo no calendário, e não correr o risco de pegar um time mais forte da Libertadores aí. E apareceu um probleminha agora, no começo da semana, com o Carlos Miguel. Tá tendo um probleminha para renovar, segundo apurações dos setoristas, mas o Augusto Melo já deu uma entrevista, explicou que não tá tendo problema nenhum, as conversas estão fluindo bem, e se Deus quiser ele vai renovar aí, né? Porque agora que a gente achou um goleiro. Eu acho que o Carlos Miguel ele só sairia do Corinthians para ir para a Europa, um time grande da Europa aí. Eu acho que não vai ser o caso dele sair agora, jogar num time do Brasil, nunca. Ele não vai fazer isso agora não, né? Agora que assumiu a titularidade do time, tem a confiança total do torcedor, do time. O time tá sendo remontado aí, né? Renovado. Então eu creio que não vai sair do Corinthians não. Pra outro time do Brasil. Só se fosse pra algum time grande da Europa. Acho que nem pra um time médio da Europa ele não ia nesse momento. Só se for num time grande mesmo. Então acho que a gente tá bem tranquilo a respeito do Carlos Miguel aí. Não deve ser uma preocupação do Corinthians não. E o Corinthians agora ele entra em campo contra o Botafogo. Enfrenta o Botafogo agora no Brasileirão, que é onde o time mais vem mal, né? Nesse ano, nessa temporada, né? O Corinthians até agora no Brasileirão não engrenou. O Corinthians no Brasileirão fez 2 jogos bons, contra o Fluminense e contra o Fortaleza. Contra o Fluminense ganhou muito bem, e contra o Fortaleza merecia ter vencido o jogo. Perdeu muitas chances de gols. Agora, o jogo contra o Flamengo, Juventude e Bragantino foram 3 jogos péssimos. E o jogo contra o Atlético Mineiro foi um jogo morno, morto, né? Dos dois lados. Nem o time criou nada nesse jogo, um jogo muito morno. Mas, mas esses 2 jogos foram bons. E volta agora a campo aí, na Neoquímica Arena, contra o Botafogo, né? O time vem embalado, vem bem. O Corinthians, eu tava vendo os números aqui do Antônio Oliveira. Olha que interessante. O Antônio Oliveira tem 22 jogos pelo Corinthians, tem 12 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Nesses 22 jogos, 37 gols marcados e 15 gols sofridos. Gente, qual treinador no ano passado, por exemplo, teve números como esse, né? E eu acho que o time do primeiro semestre do ano passado era melhor do que esse time de hoje. Pode ser que esse time vá se tornar melhor ainda, mas o time do ano passado era melhor, tinha mais qualidade técnica. E olha a diferença de números, né, com o Antônio Oliveira. O time classificado para as oitavas da Copa do Brasil,
classificado para as oitavas da Sul-Americana e vindo em crescente, né? Você vê que não é números por acaso, né? O time vem numa crescente muito boa. Vem melhorando o seu rendimento jogo após jogo aí. Dessas derrotas que o Corinthians sofreu, foi Flamengo, Bragantino, Juventude, Ponte Preta, que foi a única derrota do time na Arena. Vale lembrar isso também, que o Corinthians só perdeu um jogo na Arena até agora, que foi pro Ponte Preta, naquele jogo que a gente merecia muito ter vencido, né? O Corinthians chutou, que a bola não entrou nem a pau. E a quinta derrota do time foi pro Argentino Júnior na Sul-Americana, com o Antônio Oliveira no comando. Apenas 5 derrotas. Pessoal, o Corinthians nos últimos 8 jogos vem de 6 vitórias, um empate e uma derrota. Marcou 16 gols e sofreu 4 gols. Incríveis esses números, hein? Pelo que a gente via no passado, né? Que diferença. 16 gols marcados, 4 gols sofridos. Aí, os números do SofaScore. Entre todos da Série A, é o primeiro em saldo de gols, o primeiro em gols marcados, primeiro em finalizações, 140 finalizações. 140 finalizações nos últimos 8 jogos. E primeiro em grandes chances criadas, 28 grandes chances criadas. Aí você pode ver aqui que poderia ser até mais gols aqui, né? E aqui o SofaScore não trouxe os números de defesa, sobre a questão de defensiva, mas nos últimos 8 jogos, 4 gols sofridos, gente, é a média de menos de um gol por jogo, né? Menos de um gol por jogo, meio gol por jogo. Então assim, o time vem o bacana é que o time vem acertando em todos os pontos, né? Começou pelo gol, que com a saída do Cássio, isso aí já levou muito o nível do time. Começou pelo gol, aí o Antônio vem acertando a defesa ali com a entrada do Kaká. O Hugo melhorando muito seu futebol. Vai falar do Hugo também, né? O Hugo melhorou muito seu futebol. Pra mim, hoje tá sendo um dos jogadores ali. Um dos melhores jogadores da parte defensiva do Corinthians. Vem sendo o Hugo. Jogando demais, tá marcando muito. Você vê que o Hugo praticamente, cara, você não vê o. Ó, a gente reclamou muito do Hugo no começo do ano. Mas quem lembra aí de algum erro defensivo grave do Hugo? Eu não lembro de nenhum erro defensivo grave do Hugo. Ele errava um pouco, a gente ficava puto com ele da vida ali, quando ele passava do meio campo. Ali na frente ele errava demais. Mas até nisso ele vem melhorando, fazendo dobradinha com o Wesley ali. Então, não tem nada a reclamar. E pro lado direito agora o Fagner se machucou. Não deve jogar até mais umas 2, 3 semanas fora aí. Deve ficar o Mateuzinho agora. Para mim peca muito na parte defensiva. Ofensivamente vai bem, mas na parte defensiva peca demais. Vamos ver ali se o Antônio consegue acertar a posição do Mateuzinho. E no meio-campo, um outro acerto que o time veio se acertando, começando pela defesa, né, com a crescente do Hugo, com a entrada do Kaká e o Carlos Miguel, obviamente. E ali começou no meio-campo com a entrada do Breno Bidon. O Breno Bidon no meio-campo ali deu uma consistência muito boa pro time ali. O Breno Bidon consegue distribuir as funções ali com o Raniel e com o Garro. Ele consegue ajudar o Garro na criação e consegue ajudar o Raniel na marcação. Então, o Breno Bidon no meio campo ali fechou aquela trinca perfeita. E aí o time vinha sofrendo muito no ataque. Pra mim ali, o Wesley, indiscutível, dono da posição. A centroavante ali pra mim ali, eu acho o Roberto dono da posição. Muitas pessoas não concordam, mas eu acho o Roberto dono da posição ali, pra mim é melhor que os dois, o Pedro Raul e que o Romero. Mas aí que eu ficava puto da vida com o Antônio, ele escalar o Romero na ponta direita. O Romero já é mediano de centroavante, ali na pequena área. De ponta, completamente inútil na ponta. Não joga nada. E o Antônio insistia, fica pondo o Romero no time. Isso quando não colocava Pedro Raul e o Roberto, né, pra jogar os dois juntos. Pior ainda. Aí, agora esse jogo contra o Racing, a gente teve umas perspectivas boas agora com a entrada do Coronado ali, né? Então, eu creio ali que se o Coronado se firmar naquela posição, né, rodando ali com o Garro cai uma hora ali, depois vem o Coronado, até o Breno Bidon caiu naquela ponta direita. Eu creio que a gente vai tirar coisas muito boas daí desse quarteto aí no meio campo, né? Pessoal, isso aí são as notícias aí até o fim de semana aí do Corinthians. Amanhã a gente volta com o pré-jogo. Vamos ver qual que vai ser a possível escalação aí do time. O Corinthians ainda não soltou a possível escalação. Então vamos ver amanhã qual vai ser a possível escalação. E uma última coisa antes de eu ir. Eu tava vendo esses dias. O Augusto de Melo prometeu muito na campanha dele, né? Que faria reformulação no time. Isso aí, cara, foi uma das coisas que eu mais torci pra ele ganhar, era por causa disso aí. Mas torci pra ele ganhar.
E ele ganhou, e realmente aconteceu a reformulação, né? Ano passado já foi o Gil, Fábio Santos, Juliano, Renato Augusto, Cantígio. Saído mais algum aí que eu não tô lembrado, é tão insignificante que era. E esse ano foi o Cássio e Paulinho. E agora, engraçado, no contra o Racing na terça-feira, quando o Fagner sai do campo, o jogador que mais tinha vestido a camisa do Corinthians era o Yuri Alberto, que estava lá de centroavante. O Yuri Alberto que chegou no time em 2022. Era o jogador que mais tinha vestido a camisa do Corinthians. Você vê a reformulação que realmente aconteceu, né? E eu acho que o Corinthians vai tirar coisas boas daí. Pra mim, os próximos que podem ir embora já no final do ano aí é o Romero e o Maicon também. O Maicon machuca demais. É bom demais, mas só machuca, vive machucado. Ganha muito, muito bem pra ficar só no departamento médico. Então, Maicon no final do ano pode vazar. E o Romero também. Aí sim vai ter uma reformulação completa. Só isso aí, fica com Deus. Amanhã a gente volta pro pré-jogo aí do Corinthians e Botafogo. E eu trago um pós-jogo também do Real Madrid e Borussia Dortmund, né?